Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à edição número 105 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024 e estamos em pleno processo de ficar a conhecer os 8 quartos finalistas da Taça de Portugal. Ontem já saíram dois, o Sporting, que ganhou por 4-0 em casa ao Clube Desportivo Tondela da Segunda Liga, e o Futebol Clube Porto, que foi ganhar por 4-0 também fora de casa ao Estoril Praia da Primeira Liga, a equipa que já tinha batido os Dragões por 2 vezes nesta temporada, no Estádio do Dragão para o campeonato e depois no António Coimbra da Mota, na Amoreira, para a Taça da Liga, ganhando aí o direito a estar presente na Final Four da competição. Ontem impôs o Futebol Clube do Porto e deste jogo e também do Sporting Tondela falaremos um bocadinho mais à frente quando chegarmos aos ataques rápidos. Para já, aquilo que preciso de vos dizer aqui neste momento é que os oitavos de final da Taça de Portugal continuam hoje, com mais 4 jogos, e os primeiros estão já a começar, não tarda nada, começarão quando acabar esta emissão do Futebol de Verdade, e que a eliminatória se completará certamente amanhã com os 2 jogos finais, e para hoje está marcado o prato forte desta ronda, que é precisamente a realização desse Benfica Sporting Clube Braga no Estádio da Luz às 20h45. O jogo vai ser transmitido na RTP1 e eu vou lá estar para o comentar, tal como estive ontem no Estoril Praia Futebol Clube Porto, desta forma substituindo o meu camarada Rui Malheiro, que está ausente porque está meio adoentado, então tive que substituí-lo nesta que é uma tarefa com a qual, à partida, todos estariam a contar, a ouvir as análises sempre certeiras do Rui. Bom, desta vez, lá estive eu e lá vou estar também mais logo. Já sabem que o Futebol de Verdade, tal como acontece sempre, está aqui às 18 horas no meu canal de YouTube, e hoje vamos ter, além dos habituais já ataques rápidos, e vou pontuar aqui de forma rápida meia dúzia de aspectos de atualidade do futebol nacional e internacional, teremos ainda Q&A, e no Q&A vou responder a 2 perguntas vossas. Uma delas vem daqui mesmo, da caixa de comentários da emissão de ontem do Futebol de Verdade, e desde já vos sugiro que não só se inscrevam no canal, e fica aqui o link para poderem fazê-lo, é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, como que depois deixem like na emissão de hoje, é importante que o façam para o programa ser mostrado a mais gente, que comentem a emissão de hoje, não só no live chat, e eu ontem não pude estar no live chat porque estava precisamente a caminho do Estoril para comentar o Estoril Futebol Clube do Porto, mas também na caixa de comentários. Podem deixar perguntas, quem não tiver perguntas para deixar, pode ir lá só pelo menos deixar um boa tarde para, mais uma vez, beneficiar um bocadinho o algoritmo e fazer com que o programa seja mostrado a mais gente, e depois também que aproveitem para clicar em cima do sino que vos aparece quando entram no canal para ativarem as notificações. E ativando as notificações, aquilo que acontece é que o YouTube passa a avisar-vos sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. E isso é importante porque às vezes o programa não entra bem às horas a que estamos todos a contar. Não foi o caso ontem. Eu ontem, tal como vos disse, não estive aqui no live chat. Hoje vou tentar estar, não me prometo, porque também terei de me deslocar para o Estádio da Luz, onde vou estar então a comentar esse Benfica Sporting Clube Braga, que é o jogo cabeça de cartaz dos oitavos de final da Taça de Portugal. Pronto. Dados os recados, já sabem também que não vai haver edições do Futebol de Verdade Flash desta eliminatória da Taça. O Flash regressa na sexta-feira, quando... por acaso não vi ainda se é sexta, se é sábado. Bom, enfim, regressa na próxima jornada, 17ª do campeonato, quando no ir para os jogos dos 4 candidatos ao título. Por ordem de classificação neste momento, Sporting, Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube Braga. Todos eles serão aqui no meu canal e no meu Substack, em tadeia.substack.com, as edições
do Futebol de Verdade Flash. São os meus 15 minutos de comentário a cada um desses jogos que opõem estas equipas que estão a lutar para ganhar a Liga. E neste fim de semana vamos ter um jogo quente, que vai ser esse Flóculo Porto Sporting Clube Braga, que opõe dois dos candidatos ao título. E eu continuo a considerar o Braga candidato ao título. Veremos como é que se sai o Braga, então, destas 2 semanas absolutamente decisivas para aquilo que vai ser esta época. Bom, vamos embora. Há ataques rápidos aí a chegar e vou, com certeza, passar um bocadinho por cima destas coisas todas. Portanto, vamos, mas é a eles. Futebol de Verdade com António Tadeia. E cá estão então os ataques rápidos para hoje. E como sempre, começamos com o futebol de ontem. Bom, vamos então olhar para a Taça de Portugal e para os 2 jogos que se realizaram ontem. Primeiro jogo, Sporting 4, Tondela 0. Não vi, estava a caminho do Estoril para comentar então esse Estoril Flóculo Porto. Vi depois o resumo, foi aquilo que consegui. Só para assinalar aqui o bis do Pedro Gonçalves, o bis do Gyökeres, foram eles que dividiram entre eles os 2 golos do Sporting contra o Tondela. A estreia do Rafael Pontelo, aparentemente assim, não tão segura quanto isso. É de uma perda de bola de Rafael Pontelo que nasce a primeira ocasião de golo do jogo. E a primeira ocasião de golo do jogo foi para o Tondela. E uma excelente defesa nesse lance, precisamente, do Franco Israel. Mas lá está. Estou a falar apenas de acordo com aquilo que vi no resumo, porque não consegui ver o jogo. De qualquer modo, a ideia com que fiquei foi de uma vitória que acabou por ser fácil do Sporting. Sporting a chegar assim aos quartos de final, para o qual foi o primeiro clube classificado. Seguiu-se então esse Estoril Flóculo do Porto. E eu estive ontem a comentar o jogo, tal como vos disse, na RTP. Houve aqui uma série de questões que podemos trazer aqui para estes ataques rápidos. Primeira, um recorde, que são as 17 vitórias seguidas do Flóculo Porto na Taça de Portugal, que é um feito ainda mais notável quando se sabe que neste momento as meias finais, por exemplo, são jogadas a 2 mãos e uma equipa ganhando um dos jogos já não precisa de ganhar o outro, mas o Flóculo Porto, e numa das meias finais teve pela frente o Sporting, ganhou os 2 jogos, o que lhe permite chegar neste momento então a 17 vitórias consecutivas na Taça de Portugal. Superou ontem, precisamente, a melhor marca nacional, que eram 16 vitórias seguidas na prova, que partilhava com o Benfica. E o Benfica tinha conseguido chegar a essa marca entre fevereiro de 79, uma derrota com o Sporting Clube Braga, e janeiro de 82, quando empatou a 0 com o Portimonense. Há aqui uma série de coincidências. Uma delas é o facto de o Porto ter conseguido superar esta marca no dia 9 de janeiro de 2023, quando a do Benfica tinha ficado precisamente nas 16 vitórias no dia 10 de janeiro de 82. Portanto, está aqui, faz hoje, ou faria hoje, precisamente, anos. Outra tem a ver com o facto de esta série do Benfica ter começado depois de uma derrota com o Sporting Clube Braga, que é a equipa com a qual o Benfica vai jogar hoje, e certamente com a cabeça na ideia de ganhar e de seguir em frente na competição. Bom, mas isto tem a ver com a tal dimensão mais histórica, e eu gosto sempre destes dados, porque acho que estas marcas devem ser tidas em atenção. Depois, vamos olhar então para o jogo. Bom, muita gente se queixou, e já vi muita insinuação. Há sempre muita insinuação sobre tudo e mais alguma coisa, que o Estoril apresentou uma equipa secundária, porque só manteve 4 jogadores dos que tinham jogado contra o Sporting no campeonato no último fim de semana. E foram eles o Pedro Álvaro, o Rodrigo Gomes, o Kobaco Andredi, que ainda por cima não é habitualmente titular. O meio-campo titular costuma ser Mateus Fernandes e Jordan Olsgrove. Quando Andredi só jogou em Alvalade porque o Mateus Fernandes não podia jogar, por estar emprestado pelo Sporting, e o João Marcos. Bom, vamos lá ver. A equipa que o Vasco Seabra apresentou ontem contra o Flóculo Porto foi praticamente quase toda ela decalcada da equipa que o mesmo Vasco Seabra tinha apresentado no jogo da Taça da Liga contra o Porto. E no jogo da Taça da Liga, o Estoril ganhou por 3-1. Desse jogo para o de ontem só houve 2 alterações, que foi a troca do Alex Soares pelo Mateus Fernandes. Portanto, há aqui até, se nesse jogo da Taça da Liga o Estoril tinha jogado com 2 médios que não são habitualmente utilizados, com o Andredi e o Alex Soares, ontem
passou a utilizar um dos seus médios habitualmente titulares e foi ainda a troca do Raul Parra pelo Pedro Álvaro. Portanto, aqui, enfim, são dois jogadores que ultimamente têm sido ambos titulares, mas que na altura, inclusive, eu creio que o Raul Parra não era titular da equipa do Estoril. Depois, entretanto, veio a ganhar esse estatuto na equipa. Bom, portanto, o Estoril não poupou ontem mais do que tinha poupado na Taça da Liga. Aquilo que aconteceu foi que o Futebol Clube do Porto, na Taça da Liga, também tinha apresentado uma equipa muito secundarizada. Ontem entrou com as suas armas mais fortes e acabou por ser mais forte também e com toda a naturalidade ganhou o jogo, ganhou por 4-0, perdeu ainda uma série de ocasiões de golo. Mas não há aqui nada a apontar, digo eu, à gestão da equipa feita pelo Vasco Seabra. Porque se houvesse a apontar ontem, também teria havido a apontar quando foi o jogo da Taça da Liga. E aí ninguém se levantou a dizer que ele tinha facilitado e que e tal, e está tudo feito. Aquelas coisas que a malta diz quando os resultados não lhes agradam. Bom, portanto, o Estoril ontem foi, de facto, posso dizê-lo, foi uma decepção. Porque, aliás, em 2 jogos contra 2 equipas de topo, contra o Sporting na última sexta-feira, contra o Futebol Clube do Porto ontem, o Estoril encaixou 9 golos. E é preciso dizer que tanto o Sporting na sexta-feira como o Futebol Clube do Porto ontem perderam pelo menos outras tantas ocasiões para marcar. Portanto, poderíamos estar a falar de um score ainda mais, ou de 2 scores ainda mais avolumados do que aqueles que aconteceram, mas lá está. O Estoril ontem teve muitos problemas, por exemplo, no controle da profundidade e na forma como os seus elementos da linha mais atrasada foram atraídos pelas movimentações de PP, que muitas vezes baixava daquela posição de segundo avançado para uma posição de terceiro médio, e isso veio a gerar com que a última linha do Estoril subisse bastante e que o espaço nas costas dessa última linha fosse muitas vezes explorado, e bem explorado, pelo Futebol Clube do Porto, que apareceu também ele com uma cara muito diferente. Ora, olhemos então para o Futebol Clube do Porto, porque é também importante perceber. No caso do Porto, e eu escrevi um bocadinho sobre isso hoje de manhã, no último passo, e quem quiser ler, tem aqui também o link para poder dar lá um salto e perceber. Aliás, achei que a exibição do Futebol Clube do Porto de ontem foi das melhores que eu vi ao Futebol Clube do Porto esta época, e tendo sido das melhores que eu vi ao Futebol Clube do Porto esta época, não me caiu assim muito bem, no fim, ouvir o Sérgio Conceição dizer que, além dos jogadores, também foram homens. E o Sérgio Conceição tem sempre aquela tendência para exaltar o aspecto agonístico, para exaltar o aspecto gregário das vitórias, trabalhar, transpirar, quando, na verdade, aquilo que mudou do Futebol Clube do Porto dos últimos jogos para ontem foi mais uma questão, primeiro, de posicionamento tático e depois de inspiração, de qualidade, de criação. Não é... Eu ainda ontem eu disse no comentário ao jogo na televisão que o Futebol Clube do Porto não ganhou ao Boa Vista no estádio do Bessa. Sim, é verdade, porque perdeu 2 ou 3 situações para marcar, mas também não criou assim tanto quanto isso. O problema de finalização ter-se-á mantido ontem. O Porto, como a generalidade das equipas, se criam 5 ocasiões, marcam 2. E é assim que acontece geralmente. O contrário é que é uma exceção à regra. Portanto, o que aconteceu foi que o Porto ontem criou muito mais do que aquilo que teve vindo a criar. Mas o que mudou, sobretudo, foi não só a disposição tática da equipa, e eu vou falar um bocadinho mais sobre isso daqui a bocado no Q&A, desde já fica prometido, porque é uma pergunta que tem a ver precisamente com a nova disposição tática do Futebol Clube do Porto ontem, como também a capacidade criativa dos elementos que estavam em campo. E aqui a adição do Nico Gonzalez, a adição do Francisco Conceição, são naturalmente elementos a ter também em conta. Portanto, parece-me que a opção tática pelo 4-2-3-1, que foi o sistema utilizado pelo Futebol Clube do Porto ontem, é muito mais, favorece muito mais a sua capacidade de criação do que aquele 4-4-2, que muitas vezes era quase um 4-2-2-2. Porque os médios-ala vinham jogar dentro e colocavam-se à frente dos 2 médios-centro e atrás dos 2 pontas de lança. E isso acabou por ser absolutamente fundamental. Mas, já vos disse, vamos falar um bocadinho mais sobre este jogo daqui a bocado, senão este ataque deixa de ser um ataque rápido e passa a ser um ataque organizado daqueles de tiki-taka, em que a bola anda só de um lado para o outro e acaba por não chegar à baliza. Vamos lá. Mais coisas. Ontem também houve Taça da Liga Inglesa. O Middlesbrough ganhou por 1-0 ao Chelsea.
Meia-final, não está na final ainda, porque a meia-final se joga a duas mãos. Portanto, o Chelsea vai ter o jogo da segunda mão em Stamford Bridge daqui a 2 semanas para poder emendar o resultado catastrófico de ontem. Mais uma vez, a equipa milionária do Chelsea, embora com muitas ausências, mas também o Middlesbrough teve imensas ausências, e o Middlesbrough é uma equipa de meio da tabela do Championship, do segundo escalão do futebol inglês, mas o Chelsea perdeu, foi ultrapassado por uma equipa que lhe é naturalmente inferior e no final houve inclusive, eu adoro esta expressão, gostava de saber de onde é que ela vem, houve mosquitos por cordas entre o Tiago Silva e os adeptos do Chelsea que estavam presentes no campo, houve discussão, o ambiente não está bom e o Maurício Pochettino começa a demorar a ser capaz de mudar e de transformar numa equipa aquela manta de retalhos que é o Chelsea desde os últimos mercados. Bom, do outro lado, sonha-se já com uma presença na final, que o Middlesbrough conseguiu, por exemplo, em 2004, quando ganhou a competição debaixo das ordens do Steve McLaren. Vamos a ver se o Borough é capaz depois de resistir à segunda mão em Stamford Bridge. Houve também Taça de Itália, jogo também não vi, mas deve ter sido mais aborrecido, acabou 0-0, entre a Fiorentina e o surpreendente Bolonha do Tiago Motta. Tem sido a equipa sensação da Série A italiana nesta época, mas acabou por ser eliminada da Taça de Itália, porque depois de empatar 0-0 com a Fiorentina, caiu no desempate por grandes penalidades. Hoje há mais futebol e vamos começar pela Taça de Portugal, que arrancará os jogos de hoje, mais ou menos quando estiver a acabar esta edição do Futebol de Verdade, às 18h45. Vamos ter um Marítimo União de Leiria, jogo entre duas equipas da segunda Liga. Marítimo tem estado melhor no campeonato, mas está já um bocadinho afastado da zona de subida. É neste momento quarto classificado. O União de Leiria está ali a meio da tabela. A Taça de Portugal pode passar a ser um objetivo diferente para o Marítimo, a partir do momento em que, se a equipa começar a pensar que não vai ser ainda capaz de subir de divisão. Mas falta muito campeonato. Portanto, apesar de estar já a uma distância considerável do terceiro, falta muito campeonato e pode ser que ainda seja possível. De resto, há Gil Vicente Amarante. O Amarante é a equipa resistente do Campeonato de Portugal, mas é líder isoladíssimo do Grupo B. Portanto, é uma equipa forte do Campeonato de Portugal. Vai defrontar fora de casa o Gil Vicente. Vamos a ver também o que é que sai dali. Há um jogo entre duas equipas que estão, de certa forma, uma já a crescer, a outra com expectativas de crescimento na Liga Portuguesa, que é o Vizela Aroca, e achei muita piada às declarações do Daniel Sousa, treinador do Aroca, e eu na semana passada chamei-lhe aqui Daniel Ramos, portanto, nem pedi desculpa depois, mas só me percebi já com o programa a ser lançado. Daniel Ramos era o antigo treinador do Aroca, também ninguém manda um clube mudar de um Daniel para o outro, é mesmo só para confundir a cabeça das pessoas. Bom, culpa minha, como é evidente, mas fica aqui a nota de humor a esse respeito. Mas achei piada às declarações do Daniel Sousa, que disse que vê no Vizela muitas movimentações do Brighton, do Roberto De Zerbi. Não vou conseguir ver o jogo hoje, o Vizela Aroca, porque lá está, vou estar no Estádio da Luz, mas fico com curiosidade para ver o Vizela, para tentar identificar quais são essas dinâmicas que o Vizela, que também mudou de treinador recentemente, importou do Brighton, do Roberto De Zerbi. Depois, há esse Benfica Sporting Clube Braga, jogo cabeça de cartaz desta eliminatória da Taça de Portugal, como é natural, porque opõe dois sérios candidatos à vitória na prova. Bom, o Benfica está neste momento numa posição, e também passei por este tema no último passo de hoje de manhã, portanto, mais à frente. Mas escrevi também no outro dia sobre isso. O Benfica, neste momento, parece uma equipa mais segura, uma equipa mais capaz de controlar os jogos sem bola. Melhorou muito na sua organização defensiva. Não é uma equipa tão forte a defender alto, mas passou a ser uma equipa mais forte a defender atrás. E isto tem que ver não só com a contratação de um guarda-redes que tem sido extraordinário e tem dado confiança a toda a linha defensiva, como depois com a presença do
Morato, e falei aqui disso ontem também, como defesa esquerdo, tem dado ali segurança também e capacidade para fechar, embora retire à equipa outros atributos que a equipa tinha, quando tinha, por exemplo, o Grimaldo, e aqui falo de atributos ofensivos. Mas também com a presença do Frederic Orsnes como lateral direito, e o Frederic Orsnes como lateral direito, lá está, se na época passada a equipa defendia muito bem à frente, era porque na linha da frente estava lá o Orsnes, jogava muitas vezes como avançado interior esquerdo, neste momento, no 4-2-3-1, neste momento aquilo que acontece é que Orsnes está como lateral direito e o Benfica passou a defender melhor atrás e pior à frente, o que é natural, porque o comportamento defensivo de Orsnes é absolutamente inatacável. Depois, há a possibilidade de vermos a estreia do Marcos Leonardo. Vamos a ver se vai acontecer ou não. O avançado que o Benfica contratou ao Santos por 18 milhões de euros, jovem avançado, que teve uma segunda metade de 2023 particularmente confusa, porque o Santos recusou a sua saída no mercado de verão. Ele não acatou muito bem essa decisão, não terá sido o melhor dos profissionais, e isto é assumidamente um eufemismo. Vamos a ver se agora, numa nova realidade, ele volta a focar-se naquilo que é importante, que é o seu futebol, e poderá ter hoje, o próprio Roger Schmidt já o disse ontem, os primeiros minutos. Do outro lado, está um Braga que é o melhor ataque ainda do campeonato, mas que é uma equipa, do meu ponto de vista, também diferente daquela que era no início da época. O Braga é, neste momento, uma equipa mais segura, menos vertical, com menos risco na sua zona de criação, e isto tem que ver com uma série de aspectos. Por um lado, a troca do Simone Banza, que está na sua seleção nacional para jogar a CAN, pelo Abel Ruiz. O Abel Ruiz é um jogador menos contundente em termos de presença na área, mas, ao mesmo tempo, mais forte na ligação. Lá está, é o avançado que baixa para as marcações de apoio, para ligar com os médios, para trocar bolas, gerar movimentos enliantes, não faz tantos golos, mas ao mesmo tempo também consegue patrocinar ou consegue levar a que a equipa mantenha a bola durante mais tempo. Depois, a lesão de Bruma é algo que vai modificar também um bocadinho aquilo que é a capacidade ofensiva do Sporting Clube Braga. Bem, ele, em princípio, não estará disponível para o jogo de hoje. Veremos se vai haver ou não Álvaro de Jaló, mas o Bruma e o Álvaro de Jaló foram, durante grande parte da época, duas setas, dois jogadores super verticais que o Braga tinha nos dois corredores, e que davam à equipa do Braga uma verticalidade que ela neste momento não tem. Joga ela como jogar. Há várias possibilidades para ocupar aquelas posições. Aliás, poderá até haver Álvaro de Jaló, que tem estado lesionado, não chegou a entrar no jogo contra o Vitória Sport Clube, mas já esteve no banco, poderá eventualmente vir a ser titular hoje, mas não havendo o Álvaro de Jaló, há outra, enfim, jogará sempre com certeza o Ricardo Horta, que é uma presença constante e permanente ali. Pode haver Pizzi, pode haver Zalazar na linha da frente, pode haver Rony Lopes. Todos eles são jogadores também mais dados às ligações e menos dados às rupturas, e não só à busca do espaço, como à aceleração e à verticalização. Por fim, na zona de meio campo temos ainda mais uma nuance. É que se Zalazar jogar na frente é sinal que não joga atrás. E se não joga atrás, se também não jogar ali o André Horta, não deve haver também Almusrati, que também está lesionado, e são os três médios que dão alguma componente de risco ao Braga desde aquele momento do jogo. Desde a zona da dupla de médios. Não havendo nenhum destes, o mais certo é que Artur Jorge apareça com João Moutinho e Vítor Carvalho, que são os dois médios que se têm consolidado mais naquela posição, e que lá está. Também eles são menos jogadores de promover rupturas. É completamente diferente o jogo que é feito a partir daquela posição pelo Zalazar ou pelo André Horta, do jogo que é feito pelo Vítor Carvalho e pelo João Moutinho. Muito mais segurança na posse, muito menos risco, muito menos capacidade para passe de ruptura, e lá está. Isto também vai fazer com que o Braga seja uma equipa mais segura. Provavelmente vai começar a sofrer menos golos, e o Braga, durante boa parte desta época, era uma equipa que marcava muito, mas também sofria muito, mas também é bem possível que acabe por começar a marcar menos golos. Fico curioso para ver o que é que vai acontecer, mas o Braga tem agora 2 semanas particularmente complicadas pela frente. Porquê? Ora bem, vamos lá ver. Tem o Benfica hoje para a Taça de Portugal, e das duas uma, ou ganha ou perde, porque dali vai sair um apurado para os quartos de final. Tem no domingo o jogo com o Futebol Clube do Porto, no Dragão, do qual vai depender em grande parte, a continuidade das suas aspirações a ser campeão. O Braga, se perde com
com o Porto no Dragão, se ao mesmo tempo o Sporting e o Benfica ganham os seus jogos deste fim de semana, o Braga já ficará muito longe dos primeiros e, portanto, começará a ter de pensar, enfim, no campeonato noutra perspectiva. E depois ainda vai ter o jogo fora de casa com o Famalicão, no qual vai começar a segunda volta, e tem logo a seguir a meia-final da Taça da Liga contra o Sporting, e aí também, lá está, ou ganha ou perde, ou passa para a final, ou não passa para a final, ou continua a ter aspirações, e se passar para a final, joga a final logo a seguir, e aí pode jogar ou com o Benfica ou com o Estoril, que são quem está na outra meia-final. Portanto, estamos a falar de 2 semanas e meia absolutamente decisivas naquilo que é a definição desta época para o Sporting Clube Braga. Mais futebol para hoje. Bom, a esta hora já estará a decorrer, e eu estou a gravar, portanto não sei o resultado, o Lazio-Roma, derby da capital italiana, a contar para a Taça de Itália, e mais logo à noite vamos ter um interessantíssimo Milan-Atalanta, às 20 horas. Também para a Taça de Itália. Joga-se hoje a primeira mão da segunda meia-final da Taça da Liga Inglesa. Liverpool-Fulham, o Fulham de Marco Silva e de João Palhinha, contra o Liverpool do Darwin Núñez, do Diogo Jota e do Luís Dias. Vai ser, com certeza, um jogo também interessante, mas lá está, é a primeira mão da meia-final. Depois haverá segunda mão ainda em Londres. E começa hoje a jogar-se a Supertaça de Espanha em Riad, na Arábia Saudita. Volta a realizar-se na Arábia Saudita a Supertaça de Espanha, que é um torneio que está um bocadinho transformado naquilo que é a Final Four da Taça da Liga em Portugal. Porquê? Porque é jogada por 4 equipas, com a meia-final e final. Hoje vamos ter Real Madrid, Atlético de Madrid, e é o primeiro de 3 jogos entre os 2 grandes de Madrid num mês, porque na próxima quinta-feira, da manhã, 8 dias, jogam os 2 outra vez para a Taça do Rei de Espanha, foi isso que ditou o sorteio, e depois, no primeiro fim de semana de fevereiro, voltam a defrontar-se, mas para a Liga. Portanto, vai ser um período também atribulado para as 2 equipas de Madrid. Amanhã, a segunda meia-final da Supertaça vai opor o Osasuna ao Barcelona. E vamos ver também o que é que vai sair dali. Bom, mais notícias. André Vilas-Boas já anunciou que vai formalizar a candidatura às eleições do Futebol Clube do Porto na próxima quarta-feira. Estamos todos à espera de ver o que é que vai sair dali e quais são as novidades que ele vai ter para apresentar nesse dia. Antes de entrar no mercado, nota ainda para o estudo desta semana do CIES, o Centro Internacional de Estudos de Desporto. É um instituto da Universidade de Neuchâtel, na Suíça, que esta semana foi ver quem são as academias que produzem jogadores mais rentáveis em termos de mercado, ou que produziram nos últimos 10 anos, e está o Benfica em primeiro lugar. Nos últimos 10 anos, jogadores produzidos na academia do Benfica renderam 516 milhões de euros. O segundo é o Ajax, já há uma distância considerável, a 140 milhões, com 376 milhões. O terceiro, o Lyon, com 370 milhões. O Sporting é a segunda equipa portuguesa nesta tabela, aparece em 7º lugar. A sua academia gerou 306 milhões de euros. É claro que isto, enfim, temos que ter muito cuidado depois a fazer as transposições, porque eu sou daqueles que vos diz sempre, uma coisa é o valor que o jogador, pelo qual o jogador se transfere. Outra coisa é o valor efetivo do jogador, porque às vezes as negociações de mercado fazem com que o jogador acabe por ser transferido acima do preço, outras abaixo do preço, as próprias necessidades dos clubes vendedores, as próprias necessidades dos clubes compradores, aquilo que é a educação do jogador, a vontade que ele tem de ir embora. Portanto, isto tem que ser sempre muito ponderado. A única coisa que podemos tirar daqui, de facto, é que a Academia do Benfica, no Seixal, está a produzir jogadores que depois são muito valorizados pelo mercado. Continua a ser a Academia com que mais milhões gera no futebol mundial. Não é aqui na Península Ibérica, é no mundo inteiro. Bom, por fim, mercado. Notícias do dia. Kritschuk já foi inscrito pelo Gil Vicente, o guarda-redes russo, que já andou por aí em vários clubes, inclusive no próprio Gil Vicente. Ele estava sem clube, já a treinar, e foi inscrito. Não há muito mais novidades no mercado interno. Fala-se na possibilidade de Filipe Soares regressar do PAOK Salónica e passar a assinar por empréstimo pelo Futebol Clube Famalicão. Portanto, mais um jogador para o meio-campo do Famalicão, que já está
bastante bem guarnecido, é preciso que se diga. Vamos a ver se isto implica ali depois alguma saída ou não. No estrangeiro, diz-se que o Ajax está interessado em Jordan Henderson, e eu falei-vos aqui ontem em Jordan Henderson, porque o Henderson, se bem se lembra, o antigo capitão do Liverpool, foi jogar para a Arábia Saudita, está arrependido, quer vir embora, e está ali com um problema, é que se ele vai para um clube no Reino Unido, vai perder todas as isenções fiscais que teve. E, portanto, aquilo que lhe é aconselhado é que ele continue fora do país durante o ano fiscal. E, para continuar fora do país durante o ano fiscal, não pode assinar por um clube do Reino Unido. O Ajax já disse, anda para aqui, que nós recebemos com todo o gosto, e o Ajax bem precisa, tão mal tem estado no campeonato holandês. Por fim, Matites, o antigo jogador do Benfica, está a tentar forçar a saída do Rennes. Ele tem um convite do Olympique de Marselha, o Rennes não quer deixá-lo ir embora, mas ele aparentemente é que não está pelos ajustes e já foi. Há inclusive fotos de Matites a ir embora de Rennes com as malas todas e a bagagem toda atrás, portanto, aparentemente a tentar forçar a saída do clube que o acolheu depois de ele ter saído da Roma no início desta temporada. E pronto, chegam ao fim os ataques rápidos de hoje e a seguir já sabem, o Futebol de Verdade ainda vai ter Q&A. Vou responder a 2 perguntas que me deixaram, uma delas aqui na caixa de comentários do programa de ontem, no canal do YouTube. Outra, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Vamos a elas. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então às perguntas e vamos ter que ter respostas razoavelmente rápidas hoje, porque eu estiquei-me um bocadinho aqui nos ataques rápidos, havia futebol de ontem para ver e, portanto, acabei por falar se calhar um bocadinho mais do que quereria. Mas vamos ter que compensar agora com respostas um bocadinho mais curtas às perguntas que selecionei para o Q&A de hoje. A primeira pergunta já está aí à vossa frente, é a pergunta que vem do meu canal de YouTube, que o Jorge Fernandes, é o caso, fez o favor de deixar aqui na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, aqui mesmo no meu canal de YouTube, e pergunta ao Jorge o seguinte: bom dia, António. Olá, Jorge. A seleção brasileira vive um período conturbado da sua história. A novela Ancelotti meteu a nu a desorganização no futebol brasileiro. Se até à data a superioridade do jogador brasileiro dava para esconder a desorganização, neste momento, no futebol moderno, não perdoa a escolha de selecionadores em part-time. A possível troca de Fernando Diniz por Dorival Júnior, treinadores no mesmo nível, não me parece que seja a solução. Neste momento, o Brasil vai com 3 derrotas e um empate em 6 jogos na fase de qualificação. É necessário somar as qualificações desde os Mundiais de 2010 a 2022 para que o Brasil tenha perdido 3 vezes nas fases de qualificação. Qual será o futuro da seleção brasileira? Muito obrigado, Jorge, pela pergunta. Porque me dá aqui o pretexto ideal para conseguir falar um bocadinho daquilo que tem sido o processo particularmente atribulado que tem estado a ser vivido pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. As coisas não estão fáceis por lá e eu, enfim, percebendo aquilo que se passa, não me espanta nada que o Carlo Ancelotti tenha dito thanks but no thanks, não é? Portanto, obrigado, mas não obrigado, porque não dá. O Ancelotti tem uma proposta para renovar contrato com o Real Madrid. E não pensa 2 vezes, porque no Real Madrid pode haver muita pressão, é preciso ir ganhando sempre títulos, há sempre essa possibilidade de ganhar títulos, mas quando se fala daquilo que é a seleção brasileira hoje em dia, a confusão é tanta que eu creio que ninguém terá muita vontade de pegar naquilo. Nem o Abel Ferreira, de quem muita gente falou, que poderia ser a possibilidade mais interessante entre os técnicos que estão no Brasil, nem o José Mourinho, de quem já se falou também, e já se disse, inclusive, que o Brasil poderia tentar a contratação do José Mourinho, porque dos treinadores de topo na Europa é aquele que neste momento não está, apesar de tudo, num clube de primeira linha, porque a Roma, sendo um grande de Itália, não é neste momento candidato a ganhar competições e, portanto, poderia o José Mourinho eventualmente estar interessado na possibilidade de liderar o Brasil, porque a verdade é esta: o talento é tanto que qualquer um corre o risco de, com uma sequência boa de resultados, chegar e ser campeão do mundo. O Brasil há de voltar a ser campeão do mundo um dia. Vamos a ver quando e com quem. Pode ser já com o Dorival. Vamos a ver se é ou não é. Enfim, pode ser. Vamos ver. Bom, para já, aquilo que temos que perceber é
como é que o Brasil chegou ao Dorival Júnior? E o processo é todo ele muito complicado. O processo começa em junho de 2021. Portanto, já lá vão quase 2 anos. Perdão, quase 3 anos, assim é que é. Junho de 2021 é o mês da realização da Copa América. Aquela Copa América que estava marcada para a Colômbia e a Argentina, que depois acabou por ser ganha pela Argentina no Maracanã, golo do Di Maria, ao Brasil, na final, precisamente, e que, como a Colômbia, estávamos a viver a pandemia, a Colômbia e a Argentina acabaram por se retirar, não quiseram organizar, e na altura, por influência do então presidente Jair Bolsonaro, que, como sabem, ele achava que a pandemia não era bem coisa que interessasse, acabou por se realizar no Brasil. O que é que aconteceu? Os jogadores da seleção brasileira não estavam nada... E manifestaram-se, houve vários jogadores a manifestarem-se contra a realização da Copa América no Brasil naquela altura. E o próprio treinador, o Tite, que na altura era selecionador do Brasil, chegou a manifestar-se também contra essa possibilidade. O que é que isto gerou? Que Rogério Caboclo, que era na altura o presidente da CBF, estava já preparado para demitir o Tite. E, inclusive, aquilo que se dizia era que quem ia substituir o Tite à frente da seleção seria o Renato Gaúcho, que, neste momento, até se calhar, é capaz de ser dos treinadores mais competentes em termos de condução de uma equipa no Brasil, mas que tinha uma outra faceta que o tornava particularmente interessante para esta questão, é que é bolsonarista. E, portanto, era essa a ideia, era ter um selecionador que também estivesse alinhado não só com o regime, como também com a necessidade nacional, o desígnio nacional de realizar aquela Copa América nos estádios do Brasil. O que é que aconteceu a seguir? Caboclo, quando estava preparado para fazer estas coisas todas, foi demitido. Acabou por cair devido a um processo de assédio sexual e moral a uma funcionária da Confederação Brasileira de Futebol. Portanto, foi demitido. A partir daí, houve ali um processo em que chegou a ser designado o vice-presidente mais velho ou mais antigo na CBF para lhe suceder, enquanto iam ser marcadas novas eleições, mas foi aí que apareceu esta figura, que neste momento é presidente da CBF, que é Ednaldo Rodrigues. Ednaldo Rodrigues acabou por fazer um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo tinha contra a CBF uma ação, porque a CBF estaria a contrariar os desígnios da Lei Pelé. A Lei Pelé implicava um equilíbrio de poderes entre federações e clubes que não estaria a ser cumprido, mas o Ednaldo Rodrigues chegou a acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, negociou, e o que é que ele fez? Fez aquilo que o Ministério Público queria e, ao mesmo tempo, acabou por ver anulada a decisão que tinha levado à eleição do Caboclo, espero que não se tenham perdido ainda, para marcar novas eleições nas quais foi ele o eleito. Bom, o Ednaldo Rodrigues ficou à frente da equipa, ou da CBF, era ele que tinha tudo previsto para vir a contratar, ou estava a tentar, pelo menos, contratar o Carlo Ancelotti para selecionador do Brasil. O que aconteceu mais recentemente foi que os vice-presidentes de Rogério Caboclo não concordaram com este processo. E então foi colocada uma ação no Supremo Tribunal da Justiça Desportiva contra a eleição do Ednaldo Rodrigues, que acabou por vingar. Isto é, a eleição do Ednaldo Rodrigues foi anulada. Tendo a eleição do Ednaldo Rodrigues sido anulada, quem assumiu a presidência provisória da CBF foi o presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, um tal senhor, doutor, com certeza, José Perdiz, que passou a ser quem tinha a missão de gerir a CBF desde isto aconteceu no final do mês passado, de dezembro. O que aconteceu a seguir foi que o próprio Ednaldo Rodrigues meteu aquilo que no Brasil se chama uma liminar, que eu creio que é um recurso para anular a decisão anterior, viu essa liminar ganhar e, portanto, foi reinstaurado presidente da CBF. Mas ninguém nos garante que para a semana não volte a ser afastado, para voltar tudo ao mesmo, se os tribunais, entretanto, em novo recurso, acabarem por decidir ao contrário. Portanto, no meio disto tudo, eu volto a dizer, quem é que se espanta que o Ancelotti tenha dito, obrigadinho, mas eu vou ficar aqui. Estou aqui tão bem. Gosto de estar em Madrid, o Real, enfim, há pressão e tal. E, portanto, o que é que o Brasil fez? Com a reentrada de Ednaldo Rodrigues, Ednaldo aquilo que fez foi contratar um selecionador, porque o Brasil, se bem se lembram,
desde a última... não foi desde a Copa, porque ainda houve um selecionador antes do Fernando Diniz, mas desde o verão, no Hemisfério Norte, tinha o Fernando Diniz em part-time, ao mesmo tempo que era treinador do Fluminense, era selecionador brasileiro. Eu gosto do Fernando Diniz enquanto treinador. Acho que o trabalho do Fernando Diniz é um trabalho que precisa de presença constante. É um trabalho... Fernando Diniz é daqueles treinadores que é, sobretudo, treinador de clube. O modelo Fernando Diniz é muito difícil de apreender. Se houvesse tempo para o Brasil trabalhar com os seus jogadores em permanência, durante mais tempo, com os jogadores que estão na Europa, acredito que Fernando Diniz poderia vir a dar um bom selecionador. Não havendo, acho difícil. Dorival Júnior é um treinador diferente. É mais um treinador, é mais um líder de homens do que... Enfim, é um bocadinho... se quisermos fazer... Enfim, terão as suas particularidades, mas tem algumas valências em comum com Luís Filipe Scolari. Naquela perspectiva de que é, sobretudo, um líder de grupos. Não é conhecido por ser particularmente forte em termos de modelos de treino. Não é conhecido por ser particularmente forte em termos de leituras táticas. Mas, no entanto, é um bom líder. E, lá está, as últimas vezes que o Brasil fez bons campeonatos do mundo foi com este tipo de treinadores. Portanto, pode haver aqui alguma tendência de recuperar essa ideia de ter à frente da equipa, sobretudo um líder, que vai ter já, no entanto, 2 jogos particularmente complicados de gerir, já em março. Eu creio que o Brasil estará sempre no próximo Campeonato do Mundo, apesar das 3 derrotas de que fala, mas vai ter 2 jogos particularmente difíceis já em março, porque vai defrontar a Inglaterra em Wembley e a Espanha em Madrid. São 2 jogos de preparação de elevadíssimo grau de dificuldade, nos quais o Brasil terá com certeza de mostrar algo que não tem mostrado ultimamente e por isso mesmo vem com 3 derrotas consecutivas na qualificação sul-americana para o Mundial de 2026. Mas ainda falta muito tempo até à Copa América e depois da Copa América até ao Mundial ainda será mais algum tempo. Bom, Jorge, muito obrigado pela pergunta, que já foi naturalmente respondida. No meio desta conversa toda, e passamos à segunda pergunta. E a segunda pergunta é aquela que vem do meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Toda a gente que quiser subscrever tem aqui um link para poder fazê-lo. Chegam lá, é só fazerem a subscrição. Podem fazer a subscrição gratuita e não pagam nada, também não têm acesso a tudo, ou podem fazer a subscrição premium, que vos custa 5€ por mês, ou então 50€ por ano, se quiserem aproveitar os 2 meses de desconto que vos garantem um compromisso mais alongado com o meu jornalismo, e aí passam a ter acesso a tudo, todos os textos que lá estão, ao meu canal de Telegram, ao meu servidor de Discord, às edições atempadas do Futebol de Verdade Flash, aos textos sobre memória, às reportagens, enfim, tudo e mais alguma coisa que está no meu Substack para quem for subscritor premium. Além de terem, naturalmente, a satisfação de poder apoiar o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média. Bom, a pergunta que vem do Discord, e lá no Discord temos uma chat room que é precisamente para isto, para deixar perguntas para o Futebol de Verdade, chega-me do Filipe Oliveira. E já está aí à vossa frente. Diz o Filipe o seguinte: bom dia, António. Ontem o Futebol Clube do Porto terá realizado a melhor exibição da época internamente, com a inclusão no 11 inicial de 2 agitadores, como são o Galeno e o Francisco Conceição. Com a saída do Gonçalo Borges em stand-by, poderá indicar que seja este sistema a ser utilizado durante a segunda metade da época? Qual a sua opinião? Muito obrigado, Filipe, pela pergunta. Já falei um bocadinho sobre isso lá atrás e por isso vou abreviar um bocado aqui a resposta. Acho que, e aliás eu já vinha a pedir esta alteração antes do jogo, porque me parece que o tal 4-2-2-2 em que o Porto estava a jogar não é a solução. O que é que o Porto andava a fazer? O Porto andava a jogar com uma linha de 4 defesas, que tinha o João Mário de um lado e o Wendel, ou o Zaidu, mas mais vezes o Wendel ultimamente, do outro. E eram os 2 defesas laterais que davam toda a largura à equipa, porque depois estavam os 2 médios, geralmente Alan Varela e Stefano Eustáquio, e à frente destes 2 médios, os 2 médios ala, eram escolhidos numa lógica muito, vou chamar-lhe assim, otaviana. Porquê? Porque eram médios que faziam muito movimento de fora para dentro, que apareciam muito como terceiro médio. Quando há 2, quando há 1, a coisa pode até funcionar. Quando há 2, a coisa fica difícil. Aquilo que víamos muitas vezes era o Porto a ter os 2 centrais a fazerem saída de bola com o guarda-redes. Depois uma linha de 4, que tinha os 2 médios, o Stefano Eustáquio e o Alan Varela, mais os 2 laterais, o João Mário e o Wendel.
que tinham toda a largura do campo para eles. Depois, mais à frente, os dois médios ala a jogarem dentro. E muitas vezes foram o PP e o André Franco. E depois, por fim, os dois pontas de lança que estavam a aparecer eles também muito fora. O Taremi apareceu nos últimos jogos a jogar muito na esquerda, o Tony Martínez muito na direita, e isto fazia com que o sistema do Porto fosse muito focado no espaço interior, mas com pouca capacidade para explorar as alas. Se formos olhar para o jogo de ontem, nem houve assim tantas jogadas, ou melhor, não houve tantas jogadas de perigo por fora, mas o próprio facto do Porto aparecer ontem num 4-2-3-1, que tinha os 4 defesas, na mesma com o João Mário e o Wendel nas laterais. Depois 2 médios, Alan Varela e o Nico Gonzalez. Com uma questão, é que o Nico Gonzalez é um jogador particularmente importante pela visão de jogo, não tem a mesma capacidade de disputa da bola, o mesmo gregarismo dos outros médios, mas é um jogador que vê largo, que é capaz de constantes variações de flanco. Mas Varela e Nico Gonzalez. Depois, o Francisco Conceição aberto na direita, o Galeno aberto na esquerda. Isto obrigava ao Estoril a dispersar as suas armas, o que garantia espaço dentro ao PP, que foi o elemento mais desequilibrador da partida de ontem, a jogar nas costas do Evanilson. Ora, o que é que isto provocou também? É que muitas vezes, sobretudo no momento em que não tinha a bola, o PP baixava no campo para se juntar à dupla de médios. E com isto, a última linha do Estoril era naturalmente convencida a avançar também, era atraída, e isto fazia com que no momento em que o Porto recuperava a bola, e o Porto durante muito tempo esteve implantado no meio-campo adversário com quase toda a gente, e isto aqui não ajudava, mas quando a equipa recuperava a bola um pouco mais atrás, o espaço atrás da última linha era tanto que os ataques à profundidade eram quase sempre letais. Portanto, acho que o Porto fez ontem uma evolução em termos de criação, de capacidade de criação, e que agora a pergunta é se isto é para manter. Vamos a ver. Eu acho que depende muito... E o Sérgio Conceição tem essa grande vantagem. É um treinador que, no plano estratégico, trabalha bem os jogos. É capaz de jogar umas vezes assim, outras vezes assado, e a coisa acaba por funcionar mais ou menos. Agora, eu não acredito muito na possibilidade da coisa funcionar naquele 4-2-2-2 que se assemelha muito àquilo a que um dia o Paulo Autuori chamava a famosa tática do Pirilau. Porquê? Porque basta fazerem a disposição deste 4-2-2-2 num campo para perceberem qual é que é a imagem gráfica que ela sugere. Acho que o Porto melhorou. Vamos a ver nos próximos jogos se é capaz de manter esta predisposição e a começar já nesse jogo particularmente difícil que vai ser o jogo com o Sporting Clube Braga no próximo domingo. Bom, pessoal, estamos a chegar ao fim. Estão respondidas as duas perguntas. Quero agradecer-vos por terem estado aí, lembrar-vos mais uma vez e pedir-vos que deixem o vosso like na emissão de hoje, que subscrevam o canal e que voltem amanhã, 18 horas, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá! Futebol de Verdade